Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de didática e ensino no nosso curso superior de segurança pública. Vamos lá? A gente vem conversando muito sobre a importância do planejamento das aulas, do planejamento de conteúdos que a gente vai ministrar quando vamos ministrar algum conteúdo, né? Então, isso é importante para que a gente se organize e para que os nossos alunos possam receber, né, o conteúdo, aquele conhecimento, conforme está programado no nosso curso, na nossa disciplina, no nosso treinamento. Então, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, eu quero partilhar aqui a minha tela para que a gente possa fazer a exposição dos slides. Vamos lá? Muito bem. Começando. É isso aí. Então, para começar aqui, nosso curso superior de tecnologia em segurança pública, né, que é o nosso curso, nossa disciplina, só para lembrar, didática e ensino. Meu nome é Kildes, né, nós já estamos conversando há algumas aulas sobre esse mesmo conteúdo. A nossa aula de hoje é a aula 5, e o tema é o educar e o ensinar segundo a didática. Então, educar e ensinar a partir da teoria ligada à didática, né? Então, hoje a gente vai caminhar por esse tema. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Que, na verdade, são 3 objetivos. Discutir os conceitos de educar e ensinar na perspectiva da didática, compreender como essas ações se manifestam na formação de profissionais da segurança pública e relacionar a prática pedagógica com os valores da ética, da disciplina e da responsabilidade social. Então, alguns pontos são importantes para a gente nessa aula de hoje. A perspectiva da didática, né, a formação de profissionais de segurança pública. Então, como é que essa didática está na perspectiva da formação de vocês, né, como profissionais da segurança pública, e, junto com isso, também pensar na prática pedagógica e os valores da ética, da disciplina e da responsabilidade social. Porque uma coisa importante que a gente reflita sempre na nossa formação acadêmica. Uma coisa é a nossa formação, né, estritamente teórica e prática da nossa área, e outra coisa que deve estar junto com essa formação é também a nossa formação ligada à nossa responsabilidade social. O que nós, como profissionais de segurança pública, precisamos estar atentos com respeito à ética, com respeito à disciplina e com respeito à responsabilidade social. E é por esse caminho que nós vamos nessa aula de hoje. Primeiro, então, para começar aqui a nossa conversa, o que é educar? A gente já vem falando muito sobre ensino, sobre didática, e vale a pena a gente estar sempre retomando quem são os teóricos que já estudaram, pesquisaram e trazem para a gente as reflexões sobre o tema. Então, educar é um processo amplo que visa o desenvolvimento integral do ser humano. Além disso, está ligado à transmissão de valores, atitudes e princípios éticos e à formação para a vida em sociedade. Então, assim, quando a gente entra, né, na escola, vamos pensar aí na nossa história, né, de estudante, desde que a gente entra na escola. Junto com as disciplinas que nos são ensinadas, né, ligadas às exatas, às linguagens, né? Hoje a gente fala em linguagens, áreas da natureza, mas antes era falar das disciplinas de matemática, de língua portuguesa, de língua inglesa, de ciências. Junto com esses conteúdos científicos, a escola também traz para a gente elementos ligados aos valores, às atitudes e aos princípios éticos, né? Por isso que a gente tem algumas disciplinas que tocam nesses caminhos, além de também reforçar todas os valores que a gente já vem aprendendo desde que a gente nasce na nossa família.
E essa formação para a vida em sociedade, né? Uma coisa que é importante que a gente reflita sempre, que a gente tenha sempre na nossa prática profissional, é que nós estamos, né, vivendo em sociedade. E para estar na sociedade, nós precisamos compreender as regras do convívio social, compreender os comportamentos, né, sociais e como é que isso pode nos auxiliar. O exemplo no contexto dos bombeiros é educar para a cidadania e para o respeito à vida, né, que isso é um ponto muito recorrente, né, na prática profissional de vocês, né, cidadania e respeito à vida. Então, isso tudo está ligado à própria formação, né, à própria educação. E aí a gente busca auxílio lá do nosso querido Paulo Freire, que educar é um ato político que visa a formação do cidadão crítico e consciente. Por que isso, professora? Porque cada vez que a gente está atuando em sociedade, nós estamos também ligados, né, à nossa formação como cidadão. E essa nossa formação como cidadão é para entender, né, como é que a sociedade está estruturada e se manifesta. Então, é um ato político. Toda vez que a gente ensina alguém, a gente está fazendo com que esse alguém tenha formação crítica, veja para além da repetição do que é dito, né? Então, por isso que é tão importante que a gente leia e que a gente reflita para que a gente tenha as nossas próprias conclusões, as nossas próprias reflexões acerca de todas as questões sociais. Ensinar é um ato sistemático de promover aprendizagens específicas, está centrado na transmissão e construção do conhecimento, utiliza métodos, estratégias e avaliação. Nós já falamos aqui em outras aulas o quanto é importante que, a partir do momento em que a gente está ministrando algum conteúdo, a gente tenha também um ponto de avaliação de aprendizagem. No campo da segurança pública, ensinar técnicas de salvamento, primeiros socorros, legislação, tudo isso está ligado às aprendizagens específicas. Então, é por isso que o Paulo Freire também vai nos chamar a atenção para o fato de que ensinar exige rigor metodológico, pesquisa e compromisso com o saber. Então, não é descompromissado o nosso ato de ensinar. Nós precisamos ter esse compromisso, né? Como é que é a metodologia que nós vamos utilizar para que o outro, o nosso aluno, possa, né, compreender aquilo que está sendo ministrado. Também, né, como professor, como instrutor, eu preciso pesquisar, né, ter esse compromisso com o saber, para que o meu aluno tenha o melhor conhecimento possível. Dando continuidade aqui, eu trago aqui um quadro de comparação importante para a gente entender essa relação entre educar e ensinar, né? Então, no aspecto do foco, o educar está ligado à formação ética e cidadã, enquanto o ensinar está ligado à construção de saberes. O processo educativo é contínuo e abrangente. O de ensino é planejado, com objetivos específicos. O papel do docente no educar, ele é mediador das relações sociais. E no ensinar, ele é facilitador da aprendizagem técnica. E o resultado do educar está no desenvolvimento humano e social e do ensinar na apropriação de conhecimentos. Então, veja como esses dois aspectos, né, caminham em completude. E o papel da didática em tudo isso aí? A didática é a mediação entre a teoria e a prática, né, no ato educativo. Ela organiza o processo de ensino-aprendizagem, planeja estratégias de acordo com o contexto e objetivos e articula conteúdo, método, recursos e avaliação.
Então, para o Pimenta e para o Anastasio, a didática é uma ponte entre o saber e o compreender, né? Muitas vezes, vocês vão se lembrar disso durante toda a sua vida como aluno, a gente tem contato com muitos professores que têm bastante teoria, mas tem dificuldade em ministrar esse conteúdo para a gente. A pessoa sabe, a gente até fala assim, nossa, o professor tal sabe muito, mas ele não sabe passar. É porque ele não desenvolveu, né, a metodologia, não compreendeu todo o processo didático de fazer com que esse conteúdo, né, possa, então, passar pelo processo de ensino-aprendizagem e chegar até o aluno. Certo? Entendido? Vamos lá. Educar e ensinar na formação do bombeiro. Então, nós temos que estar atentos aqui. Educar para a responsabilidade civil, para a disciplina, para a empatia e solidariedade. Além de ensinar técnicas operacionais, prevenção, atendimento a vítimas, uso de equipamentos, a necessidade da integração, entre conteúdo técnico e formação ética. E a formação do profissional não pode dissociar competência técnica e responsabilidade social, que é um ponto bastante importante na formação do bombeiro, né? Que está tão comprometido com a responsabilidade social. E para que essa responsabilidade social ocorra, né, de forma satisfatória, é preciso que haja, né, essa integração entre conteúdo técnico, formação ética, né, e a responsabilidade civil, a empatia, a solidariedade, né, tudo isso está interligado. E aí, um ponto que eu quero ressaltar é que isso não está só na formação, na sua formação, né? Isso tem que perpassar por todas as formações. Todo profissional tem que estar atento para a sua responsabilidade social. E isso é algo que faz uma transformação, né, na sociedade, nas relações interpessoais. Tá bom? Até aqui tudo bem? Vamos seguir? E a conexão com a prática em segurança pública? Bem, vamos lá. Em ações de emergência, o bombeiro ensina pela atitude, né? A calma, o preparo, o respeito. Na prevenção, educa a sociedade sobre riscos, perigos e comportamentos seguros. E ao formar novos profissionais, atua como educador e instrutor. E com isso, a prática didática no campo da segurança pública exige conhecimento técnico, mas também a formação humana. Tá? Então, a gente está recorrentemente vindo nesse ponto, porque essa é uma disciplina que parece, né, não ter muita relação com a formação de vocês. Entretanto, como, né, a gente vem demonstrando aqui, é uma disciplina que está inteiramente ligada à formação de vocês, já que vocês estão o tempo todo em contato com a sociedade. Seguindo? Agora, então, para uma reflexão crítica, né, vamos pensar o seguinte: o bom profissional de segurança pública é aquele que sabe agir com técnica e humanidade, né? E aí a gente vai trazer aqui 2 pontos de reflexão crítica. Como integrar o ensino de conteúdos técnicos e a formação ética? Como é que a gente pode fazer com que a técnica e a ética caminhem juntos? Como é que a gente transforma? E que papel a didática pode desempenhar na atuação de bombeiros como agentes educativos? Essa reflexão crítica vai estar lá nos nossos fóruns e eu quero chamar a atenção de vocês para que estejam atentos, né, a responder essa reflexão lá para as nossas tutoras, né? A professora Juliene e a professora Thais estão à disposição para que a gente possa ter a melhor condução dessa disciplina. Certo? Compreendido? Muito bem. E para, né, reforçar um pouquinho e que vocês possam ter um momento aí de reflexão diferente, né, a gente está indicando aqui alguns filmes,
né? Um deles é O Aluno, que narra a jornada de um aluno para alcançar seus sonhos, mesmo com dificuldades. É um filme de 2010. A Voz do Coração é um filme de 2004 que mostra como a educação pode mudar vidas e construir pontes entre diferentes culturas. E um filme de 2015 que se chama Numa Escola em Havana, que aborda a relação entre professor e aluno em contexto complexo, com conflitos e desafios. Por que a gente indica filmes? Porque são momentos, né, de aprendizado também. Nós entendemos que o aprendizado ele acontece em sala de aula, né, na atuação de vocês, no momento de assistir a algum filme. Então, é por isso que a gente traz essas possibilidades aqui para vocês, tá bom? Entendido? Tudo certo? Assim a gente vai finalizando aqui a nossa aula 5. Almejo bons estudos, uma ótima aprendizagem para vocês. Vou parar aqui o compartilhamento e espero que a gente possa, né, continuar aí na nossa disciplina de forma produtiva. Estejam atentos ao que as nossas tutoras estão inserindo lá semanalmente para que vocês possam estar refletindo, respondendo e melhorando o aprendizado aqui da disciplina de didática, tá bom? Um forte abraço. Até a próxima.